A menina pediu para gravar. Vamos ver o que vai dar, tá, gente? Tô gravando. Então, eu quero saber se vocês estão ok com o centro de mídia, tá? E nós vamos para a nossa aula de hoje, que é a Revolução Industrial Inglesa, tá, galera? Ela acontece lá na Inglaterra. Deixa eu compartilhar. Ih, não vai dar para compartilhar. Eu tô gravando, acho que... Ah, deu. Deu para compartilhar. Gente, o que vai acontecer no final do século XVIII, no comecinho do século XIX? Vai acontecer a revolução. O que é isso? O que é essa palavra revolução? Uma mudança, né, gente? Tudo que envolve revolução é uma mudança, acontece alguma coisa. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Então, é o seguinte, galera, o que vocês têm que ter em mente sobre a Revolução Industrial? A Revolução Industrial aconteceu em meados do século XVIII, finalzinho do século XVIII para o século XIX. A Inglaterra foi a pioneira da Revolução Industrial, só que aconteceu muitas coisas ruins com essa revolução. Lógico que teve o lado bom, teve o lado das máquinas, teve o lado da época atrasada que o mundo vivia para a nova era, né? O mundo passava da manufatura, trabalho pelas mãos, para a maquinofatura, porque é diferente você manusear uma máquina, concordam comigo? Você pegar uma sola de sapato, colocar junto e colocar na costura ali, numa máquina que costura a volta inteira do sapato. Vocês concordam comigo? Do que o artesão no passado, que ele tinha que fazer tudo isso sozinho, correto? Então, essa mudança vai trazer, boa noite, essa mudança vai trazer coisas ruins. O que vai acontecer, galera? Primeiramente, você tem uma indústria. Você vai precisar do quê? A máquina você já tem. Você vai precisar do quê e de quem? Pessoas. A cidade não vai comportar as pessoas, porque a cidade era a maioria, quem vivia era os aristocratas, os ricos, as nobreza. Quando eu falar burguesia, aristocracia, é tudo a mesma coisa, viu, gente? É tudo gente rico, é povo de outro nível, no caso, tá? Dos ricos, na história. Então, o que aconteceu? Aconteceu primeiramente o êxodo rural. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade trabalhar. Nossa, foi com aquele sonho, meu Deus, eu vou trabalhar, eu vou ter meu dinheiro, eu vou comprar as coisas, eu vou poder ter minhas coisas. Gente, o trabalhador e a trabalhadora, porque a mulher também trabalhava, inclusive crianças, tá? Infelizmente, de 5 anos já estava fazendo isso. O que acontece, galerinha? Galerinha entre aspas, né? Eu tô acostumada a falar com os primeiros e com os sétimos. O que acontece, gente? O povo sai do campo. O campo você planta, você colhe, você tem um rio, que você mora perto da água, você irriga a sua plantação com esse rio, você toma banho desse rio, você usa essa água, que é uma água limpa, e principalmente naquela época que não tinha poluição ainda. Vocês concordam comigo? Estão conseguindo assimilar a revolução com as transformações que estão acontecendo na sociedade ao mesmo tempo? O homem sai da sua zona de conforto lá do campo, que ele plantava e colhia, para ele mesmo próprio comer, para ele ir para a cidade trabalhar. Tá, gente? E eram mais de 18 horas de trabalho. Não é que nem eu, comecei a aula com vocês, nossa aula vai das 15 para as 8, às 8h30, correto? Ou das 8h25? 8h25.
Isso, muito bem, Bruna. A gente pode exceder de vez em quando 2, 3 minutos, mas eu sou paga para dar aula para vocês das 15 para as 8 às 8h25. É um horário estabelecido que o governo dá, cada professor tem seu horário, cada professor tem sua sala. Hoje em dia é totalmente diferente. O que acontecia naquela época, gente? O trabalhador, ele saiu da zona rural e foi para a cidade sonhando com alguma coisa. E o que acontece, gente? Chega lá, ele é praticamente escravizado. Ele não tem hora para comer. Acontece acidente de trabalho, ninguém socorre ele. Vamos supor, ele corta um dedo, o patrão amarra um pano e continua a trabalhar. Amarra um pano e continua. Gente, mulheres pariam. Pra vocês terem uma ideia. Mulheres pariam ali fazendo a mão de obra delas ali, o serviço que elas tinham, chegava na hora de nascer, deitava e ali que nascia. Eles colocavam criancinhas de 5 anos para trabalhar. Então, assim, gente, foi um momento, ao mesmo tempo bom, ao mesmo tempo ruim, principalmente para os trabalhadores, porque eles não tinham hora para comer, eles não tinham hora para ir embora. Vocês imaginam vocês entrar numa firma às 6 horas da manhã e estar até agora trabalhando? Tudo bem, hoje em dia, eu estou agora aqui também trabalhando, trabalhei à tarde, trabalhei de manhã, dei aula a manhã inteira, mas eu estou ganhando para isso, não é de graça. Só que eles tinham um salário muito pouco, gente, devido ao que a gente ganha hoje. Se hoje está ruim, antigamente era pior, porque eles não tinham carteira assinada, tá? Eles não tinham direito a 13º. O que que é isso? Eles nem sabiam o que era isso. Eles não tinham hora extra, eles não tinham sábado e domingo. E não era as 8 horas trabalhadas, ou 12, porque tem firma, por exemplo, que faz 12 por 12, né? Turno das 6 da manhã das 6 da manhã às 6 da tarde, aí das 6 da tarde às 6 da manhã, tá? Mas aí vocês sabem que quem trabalha à noite tem o adicional noturno, tudo certinho, o patrão é obrigado a pagar. Hoje em dia as leis mudaram, mas antigamente, galera, as coisas não foram assim, tá? Eu coloquei essa aula para gravar, porque uma amiga de vocês pediu para mim que ela ia estar em São Paulo, não sei, eu coloquei aqui, meus filhos me ensinaram, não sei se vai dar para eu apresentar e aparecer, acho que vai ouvir eu falando, tá? Mas eu vou compartilhar a tela do slide com vocês, tá? Então, vamos lá. Revolução Industrial, galera. O maior movimento da história da humanidade, tá? Introdução. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros. Gente, só lucro. Vocês perceberam que o povo é só lucro. O rei, lá no Estado absolutista, queria tirar o senhor feudal do poder, se juntou com a burguesia e fez isso. Então, vocês pensem bem que a história é movida a lucro, é movida a dinheiro, é movida a negócios, tá bom? A burguesia industrial ávida por maiores lucros, menores custos de produção e produção acelerada, galera. Foi o que eu falei para vocês. Mão de obra barata e produção acelerada. Eles tinham hora para entrar, mas não tinham para sair. Buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias, tá bom? A Revolução Industrial representou uma mudança de uma economia de base agrícola e artesanal para uma economia de base industrial e mecanizada. Esta mudança iniciou na Inglaterra em meados do século XVIII. Expandiu, presta atenção, expandiu para outros países ao longo do século XIX, tá? Então, gente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Revolução Industrial, ela vai reorganizar a sociedade, tá? O espaço da sociedade, a economia da sociedade, tá? Olha o campo aqui, ó. O que vai acontecer? Urbanização.
diferenciação entre o campo e a cidade. As cidades cresceram vertiginosamente. O que é isso? Muito, tá? Meio rural influenciado pela modernização industrial, migração do meio rural, que eu falei para vocês, o êxodo rural. O povo sai aqui dessas árvores que vocês estão vendo, das casinhas, das terras aqui, das plantas, das plantações, para ir para onde? Para ir para a zona urbana. Processo de transformação das características rural para a urbana e crescimento da cidade e de sua população. Consequências, galera, sociais. Surgimento de gravíssimas questões sociais, jornada de trabalho de 15 a 16 horas por dia, salários miseráveis, péssimas condições de trabalho, salários pagos em vales, habitações de péssimas condições e exploração do trabalho infantil e feminino. Gente, como eu disse para vocês, o cara vai sair do campo, o homem sai do campo, aonde ele planta, ele colhe da terra, compra a semente, que perto de um prato de comida é muito mais barato. Ele já está acostumado naquela vida do feudalismo, vamos se dizer assim, do camponês, a plantar e colher. Aí ele vai para a cidade. Betânia, você que sempre responde, a Poliana hoje não está, a Bruna também responde, a Rosana às vezes responde, tem o Anderson, o João e a Yane às vezes coloca no chat, mas vocês falam mesmo. Pensam comigo, sair da zona rural onde eles tinham tudo para ir para a zona urbana. O que aconteceu para eles? Foi lucro ou prejuízo? Eu penso que seria prejuízo. Muito bem, Rosana. Com certeza. É isso aí, João Vitor. Porque, gente... Não, a gente consegue plantar e colher na terra, né? Na cidade, tem que comprar tudo é exatamente. Aí eles tinham que pagar a moradia, vocês viram o slide, de péssimas condições miseráveis, mulheres trabalhando e crianças trabalhando. Então, gente, essa troca aí não foi muito boa, mas eles iam fazer o quê? Era o que tinha para aquele momento, era aquele sonho que o trabalhador colocou na cabeça de prosperar. Nossa, eu vou trabalhar numa fábrica, nossa, eu vou mexer com máquina. Foi aquela ilusão que vem na cabeça de qualquer pessoa quando ela vai entrar num serviço novo, concordam comigo? A gente começa um serviço novo, a gente pensa, ai meu Deus, agora vai dar certo, agora eu vou conseguir. Mas a maioria das vezes a gente quebra a cara. Até hoje, nos dias de hoje, gente, nos dias de hoje, vocês sabem que hoje em dia existe muito disso. Lógico, porque acontece o seguinte, se você não faz aquele serviço, outro faz. Vamos supor, se você não trabalha por R$1.000, tem gente que trabalha por 600, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona a banda, galera. A banda toca mais ou menos desse jeito, tá? Então, tá assim hoje, ó. Ah, ela não trabalha por R$1.000, ela acha que R$1.000 para ela ficar 6 horas fazendo uma determinada função é muito. Mas eu trabalho por 600. E aí? É como a Rosana falou. Aí já cai no dia de hoje. Aquela época eles perderam em comida, no campo, às vezes criavam vaca, tinha leite, tinham-se o que comer, tinham o que se beber, e ir para a cidade. Ia ter que fazer o quê? Comprar tudo, como a Rosana falou. Vamos lá para o próximo slide. Gente, tá dando para entender o conceito aí? Estão entendendo? Segue o baile? Tá, pode. Beleza. Então, vamos lá. Tem uma menina da tarde do primeiro E, eu falo, converso com eles, aí eu falo para eles, gente, vocês estão com dúvida? Aí ela fala assim,
Professora, rema o barco, pode remar. Ah, eu dou risada. Ela fala, rema o barco que eu tô junto. Gente, só que vocês acham que os trabalhadores vão ficar quietos diante de toda essa situação que eu falei para vocês, de horas trabalhadas sem ter horário para entrar e sair, a mulher trabalhando também nas condições péssimas e miseráveis, crianças trabalhando. Vai ter uma hora que isso vai o quê? Ô, pera lá, vamos pensar na gente. Nós somos seres humanos. A escravidão acabou. Teve escravidão, mas agora o mundo não é mais, não vive mais escravo. Nós estamos sendo escravos nessa indústria. Vai acontecer um movimento chamado ludismo, gente. O Ned Ludd, né? Foi ele que organizou esse movimento na indústria e simplesmente, gente, eles pegaram e quebraram a indústria, literalmente, tá? O ludismo surgiu na Inglaterra em 1811 e 1812, ó, durou um ano, tá, gente? O nome do movimento deriva de um dos seus líderes, Ned Ludd, destruição de máquinas e de outros equipamentos. Já que o que eles começaram a ver não estava de forma correta, não estava de forma. Era só o patrão que ganhava, gente? Era só o patrão? Era só lucro, 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 lucro. Essas pessoas não tinham hora para comer, elas não tinham hora para descansar. E outra coisa, vocês já ouviram falar do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Ele fala, ele satiriza a Revolução Industrial porque o trabalhador não tinha nem tipo assim, ele não tinha um pingo de sossego, vamos dizer assim. Ele não podia olhar do lado, para vocês terem uma ideia. Vamos supor assim, era uma esteira que vinha com os utensílios que eram feitos na indústria e cada um fazia uma coisa. Quem estava lá no primeiro nem sabia o que o último fazia. Não é que nem hoje uma empresa de carro, ela é aberta inteirinha e você vê. Por exemplo, eu tive a oportunidade, na escola que eu trabalhei, e conhecer uma confecção aqui em Bariri. Ela é muito legal, ela é totalmente aberta. As costureiras costuram entre elas, fileiras, tem as máquinas, tem um carrossel, que a partir de 12 camisetas, quando é estampa, eles fixam a estampa. É muito legal, gente, o trabalho, como foi projetada essa indústria de roupa, essa confecção, porque ninguém ficou preso num cômodo só. Lógico que lá dentro tem as pessoas que projetam roupa, que desenham roupas, mas aí é outra coisa. Mas as costureiras, vamos supor, uma prega botão, outra faz a parte aqui da blusa, outra faz a parte aqui do corpo, outra coloca punho, outra coloca gola. É uma divisão, só que todas ao mesmo tempo estão se vendo, que antigamente não existia. Você ficava na posição lá, vamos supor, no Idalina, por exemplo, ali na Avenida do Idalina. Começa a escola Idalina ali, ó. O primeiro começa lá no Idalina, o último vai terminar lá no posto Ipiranga. Gente, vocês estão no Idalina. Vocês seis aqui que estão na tela comigo. Vocês vão saber o que está acontecendo no posto Ipiranga? É na mesma rua. Vocês vão saber, Betânia? Vocês vão saber, Rosana, João Vitor, Anderson, Iane, Bruna? Então, antigamente, eles trabalhavam na produção, mas eles não sabiam nem o que eles produziam. Eles eram praticamente uma máquina programada para ir fazer, ó, minha mão aqui, ó, funções repetitivas, tá? É isso aí. Eu vou fazer
Eu vou compartilhar com vocês um trecho, tá? Do tempo do Charlie Chaplin. Se vocês estiverem ouvindo, tá ok? Estão vendo? Estão ouvindo? Hã? Sim. Beleza, galera. Então, beleza, valeu. Então, vamos lá, presta atenção no Charlie Chaplin, hein? Olha lá, presta atenção. Olha o patrão. Lendo um jornal, sentadinho, né? A secretária traz um copo d'água, toma um remédio pelo jeito aí. Gente, ele tem acesso, olha o que eu falei para vocês, ó. Olha como que era, ó. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Aumenta a velocidade, olha lá. Olha, gente, olha como funcionava. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Olha lá, ó. Compruebe el ritmo de Movimentos producción. La cadena va con retraso, repetitivos. banco 5. Tá vendo, Atención, ó? capataz. O Charlie Chaplin se perde aí toda hora, fica vendo. E olha o chefe bravo. Estão percebendo que não pode passar o mosquito perto, né? Olha lá, ó, ele já se perdeu de novo, ó. É uma esteira passando, ó. Eles não podem errar o movimento. Nenhum momento. Mar, sección 5, aumente velocidad a Olha lá, 4.7. aumentar a velocidade da esteira, gente. Cada vez mais eles têm que trabalhar mais rápido com os braços. Presta atenção. Olha lá. Troca de turno. Olha lá, ele saiu o quê? Fazendo o que ele fazia, ó. O dia inteiro. Olha lá. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. Vamos. Vendo? Pare de matar o tempo. Vai trabalhar. Grava o cartão, olha lá, ó. Gente, acho que não precisa comentar nada, precisa. Começou a liquidação Dia das Mães Shopee. Pausar o vídeo aqui. Então, gente, era assim que funcionava, tá? Só que assim, de uma maneira
satirizada, de uma maneira light, a gente até dá risada do que a gente está vendo, mas, na verdade, a coisa não era assim, não funcionava assim, era pior do que a gente pensa, tá? Deixa eu só colocar outro vidinho aqui para vocês. Porque era uma judiação, gente. Porque eles não respeitavam as pessoas, né? Eles não respeitavam. Ó, eu peguei esse daqui de 12 minutos, tá? O que foi, cara? Que cara é essa? Eu tô achando que meu salário tá muito baixo. Estão vendo? Por que você não faz uma Pular o especialização? anúncio, tá? Porque eu não tenho tempo nem dinheiro. Aí. A indústria moderna surgiu na Inglaterra em meados do século XVIII e deu início a uma nova era. Tá tudo ok? Estão Caracterizada pelo ouvindo? uso de máquinas para a produção de grande quantidade de artigos Porque de manhã padronizados e deu pela bastante expansão problema, viu, da gente? vida Por isso que eu urbana. fico perguntando. Essas transformações alteraram profundamente o cotidiano das pessoas. Nas fábricas, os operários, muitos Olha deles lá, crianças, gente. eram obrigados a trabalhar até 16 horas por dia Olha lá. em condições extremamente precárias. O Charlie Chaplin, como eu falei para vocês, ele deu uma satirizada, ele deu, vamos se dizer assim, uma maquiada na verdadeira realidade, né? Porque com os gestos que ele faz, com os movimentos que ele faz, a gente até acaba rindo, mas a realidade é cruel. As crianças começavam a trabalhar por volta dos 6 anos de Olha lá, idade. falei entre Elas 5 e 6 cumpriam uma anos. jornada de trabalho de 14 horas diárias e recebiam, em média, 1/5 do salário pago aos adultos. Vocês acham, Em gente? Olha um absurdo. 1832, o parlamento inglês decidiu investigar as denúncias de maus tratos e mortes de crianças no trabalho. William Cooper, que começou a trabalhar em 1814 em uma fábrica de fiação de linho na cidade inglesa de Leeds, foi uma das crianças que testemunharam nessa investigação. De acordo com seu depoimento, ele e sua irmã acordavam todos os dias antes de o sol nascer Olha que e pecado, andavam gente. 2,5 quilômetros até chegarem à fábrica. Não havia tempo para o café da manhã. Quando conseguiam levar um lanche, comiam enquanto trabalhavam. William trabalhava nas fiadeiras, trocando as bobinas com o fio que saía das máquinas, e sua irmã preparava a fibra de linho para ser fiada. Você viu? Cada Após um numa 7 horas função. de trabalho, eles tinham uma pausa, a única do dia. A Mesmo única. assim, às vezes ainda havia serviço para fazer nos 40 minutos de almoço. Com ou sem trabalho durante esse intervalo, o turno da tarde começava sempre no mesmo horário. Para piorar, os castigos físicos eram frequentes. Depois de 16 horas na fábrica, William podia retornar à sua casa, enquanto sua irmã precisava trabalhar por mais 2 horas. Olha que pecado, já começava ali, tá vendo? Ó, a mulher sempre Quando foi finalmente chegava em casa, massacrada. ela só tinha 4 horas para descansar antes de começar tudo de novo. Gente, vocês perceberam Apesar das investigações sobre os abusos contra as crianças, as leis inglesas continuaram a permitir o trabalho infantil. No fim dos anos 1830, quase metade dos trabalhadores da Inglaterra tinha menos de 18 anos. Então, gente, o que vocês dizem? Fala para mim, o que vocês têm a me dizer? Uma vergonha, né? A menina ter 4 horas para dormir. Uma criança de 6 anos. Hoje, gente, o que uma criança de 6 anos pensa? Fala para mim. Se nem os de 10, os de 12 faz serviço, vamos falar a verdade, é mentira minha? Não. Fala mais alto, pode falar. Gente, o que vocês acharam? Vocês entenderam? O que vocês acharam?
Não acabou ainda, tem mais algumas coisas. Vai depois surgir o cartismo, tá? Vou passar o slide do cartismo. Ó, o cartismo surgiu, tá, de forma um pouco mais organizada. Em 1836 surgiu o cartismo, constituído pela Associação dos Operários e liderado por Fergus O'Connor e William Lovett. Eles reivindicavam direitos políticos, como o sufrágio universal, que era o direito do voto. Gente, naquela época a mulher não votava e tinha que ter uma certa renda para votar. O homem, para ele votar, ele tinha que ganhar um certo patamar de dinheiro, senão não votava. E a mulher jamais. Aí, ó, o voto secreto, melhoria das condições de jornadas de trabalho, e para isso, eles redigiram a Carta do Povo, solicitando um conjunto de reformas junto ao parlamento. Ó, já foi mudando a coisa, galera. É o que eu falo para vocês, ninguém aceita há muito tempo a mesma coisa. Depois de muitas tentativas e lutas, o cartismo foi se dissolvendo até chegar ao fim. Porém, o espírito do movimento não se perdeu e ganhou maior presença política depois de um tempo, fazendo com que algumas leis trabalhistas fossem criadas. É o que eu falei para vocês. Aí entra as férias, o 13º, tá? As horas extras, quem trabalha de domingo é 100%. Agora eu sei que por aí é banco de hora, tá? Não vou ficar falando em lugar, porque cada um tem o direito de trabalhar onde quer, eu não critico ninguém, não é verdade? A gente trabalha onde a gente tem oportunidade, eu respeito o trabalho de todo mundo. Eu só não concordo com algumas coisas. Por exemplo, meu marido mesmo, ele é motorista. Chegou uma hora que ele falou, Porto de Santos para mim deu, chega. Tipo, chegava hoje, agora, 8h23 da noite. Tinha 7, 8 caminhão na frente dele. Ele tinha que ficar lá esperando a vez. Aí ele ficava 2, 3 dias lá comendo e bebendo, gastando do bolso. E aí, cadê? Aí o meu tio, que é irmão do meu pai, mais velho, bem mais velho que ele, tem quase 60, já trabalha numa firma que nem é daqui de Bariri, tá? É a firma do Daniel, tá? A Transbrotense. Meu tio já tem diária, o que o meu tio faz? Meu tio chega lá no Ecopátio, coloca o caminhão dele lá, que ele transporta diesel ou etanol, tá? Tanque, trabalha aqueles tanques. E meu tio tem casa dele, não, tá, gente? A firma oferece apartamentos para ele lá. Então, olha a diferença de um trabalho para o outro, tá? Enquanto o outro fica dias e dias lá esperando a vontade deles, o outro fica em uma casa, cozinhando, dormindo numa cama, tomando um banho no chuveiro quente. Então, é o que eu falo, gente, até hoje existem os serviços ruins, os serviços bons. Todo lugar é bom e todo lugar é ruim. Tem a parte boa? Tem, mas tem a parte ruim também. Lógico, a parte boa é a gente chegar no banco e tirar o dinheiro, todo mundo gosta. Mas a parte ruim tem muitas regras e também, gente, não é nem questão de regras. Regras, nós estamos numa sociedade, nós vivemos em uma sociedade que temos que ter respeito por todos e por tudo. Vivemos num país de leis que nós seguimos. Garanto que vocês aqui seguem uma lei. Só que o que acontece, galera? Acontece o seguinte, tem gente que abusa, né? É o abuso de poder. É o que eu falo para vocês. Vou tirar foto, tá, galera? É abuso de poder. Então, é isso que não pode ter entre patrão e empregado. Eu acho que, como dizia minha avó, é uma via de mão dupla, né? Você vem, você vai e ninguém prejudica ninguém. Porque se eu faço bem meu papel aqui, eu preparo essa aula para vocês, eu faço os slides, eu procuro dar o melhor para vocês, é porque eu gosto do que eu faço. Eu estudei isso, ó, não vou falar o ano, deixa quieto, tá? Essa parte a gente pula. Gente,
Ó, 1 minuto da nossa aula. Vocês têm mais aula? Hã? Betânia, me ouve? Tem mais aula? Agora é o centro de mídia. Então, vão para o centro de mídias. Ó, Rosana, João Vitor, Betânia, Anderson, Iane e Bruna. O que vocês acharam da aula? Deu para pegar? Quero sinceridade, hein? Não quero confete, não quero falsidade. Quero a verdade. Deu sim. Boa. Ficou bem explicado? Na próxima aula a gente volta para acabar, beleza? Boa noite para vocês. Ficam com Deus. Oh, obrigado. Hoje eu gravei a aula aqui, tá gravando. Eu não sei o que vai dar. A Camila pediu para eu gravar, tá? Boa noite, gente. Ficam com Deus, tá? Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau. Viu? E se você for lá no advogado, sei lá, esse caminhão que guarda está coisando aí, se ele quiser, bloqueio, que eu vou vender terra para você. Bloqueio, tem hora, então,